te rende heureux. Dis-moi si tu aimes bien nous caresser le matin d'amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà Estamos la esperando a suite. Fabiana entrar. Fábio já tá aqui. Dis-moi que je suis la seule que tu Então, tchauzinho para Suzana. Boa Oi, noite. Fábio, boa noite. Bom, a minha imagem não apareceu ainda, mas eu aguardo. Quem que não apareceu ainda? Eu já estou aqui. A minha imagem não aparece. Pra gente Sim, já tá aqui a imagem. tá bom. Não está aparecendo ainda? Não, não tá aparecendo. Eu A acho Dani muito já entrou estranho. também. Que coisa. Sejam todos bem-vindos. Curtindo uma musiquinha? Alice, qual é a música que nós estamos curtindo aí? É francês, não sei. É francês? Não sei. Então, mas eu acho que a Andrea deve saber. É Saira. Sairá. Ah, a Dani está falando que lá aparecem as duas juntas e que somos lindas. Obrigada, agradecemos. Obrigada, Dani. Então, esperar um pouquinho entrar mais os convidados. Já fazendo as apresentações, né? Aqui por enquanto só os nossos conhecidos. E hoje a Suzana vai Genê Separ. Sairá é uma música muito gostosinha, muito atual. Eu gosto muito. Bem divertida. O professor Douglas dos Santos também entrou. Boa noite, Douglas. Então, acho que já vamos começar pelas apresentações. Aqui todo mundo já me conhece. Milena. E estou trabalhando com constelações familiares e com hipnoterapia, método Cleoma, que é um método alemão que trabalha o ser de uma maneira holística, né? Olhando para os aspectos físicos, emocionais, sociais, espirituais, mentais, né? E o nosso tema de hoje, seguindo o nosso cronograma, vai ser a gestação. Então, como que se dá a formação dessa personalidade, onde nós falamos no início da gestação, né, na hora da concepção, como ficam gravadas esses traumas ou essas percepções desse ser que chega para o corpo da mãe. Né? Ontem falamos que além daquela célula que está se multiplicando, da união do óvulo, do espermatozoide, formando um novo ser, também junto tem uma alma, tem algo que anima aquele corpo, né? Não somos só corpo, somos também algo a mais. E esse algo a mais, para aqueles que acreditam em outras existências, falam que já vem com uma história anterior, já vem com muitos traumas anteriores, né? E traz para essa vida atual essas informações que vão atuar na formação da personalidade atual. Mas isso é uma crença, né? Dentro da psicologia ou dentro das terapias, normalmente não se fala nessas crenças, mas num trabalho holístico, dentro da hipnoterapia nós falamos, e dentro das constelações familiares não se fala na espiritualidade, mas se fala na alma. Então, Bert Hellinger vai falar dos movimentos da alma, que é algo que está além daquele corpo, que é algo mais amplo, né? Ele fala em algo além dessa vida menor, tanto que fala que a morte faz parte da vida, né? Então, ela faz parte de algo maior. Dentro desses conceitos, hoje nós vamos trabalhar
esse tema da gestação. E eu vou pedir, então, para a Fabiana se apresentar, para aqueles que não conhecem. Manda um oi para a Nídia, para a tia Zuma. Oi, Fabiane gente. falando muito lindo. Oi, gente. Meu nome é Fabiana, sou psicóloga. Trabalho há mais de 18 anos como psicóloga clínica. Agora estou estabelecendo uma área para a gestante, para o atendimento da gestante durante a gravidez e depois também. Então, eu posso continuar a falar, então, dar início ao nosso tema de hoje, que é a gravidez? Ou Sim, tem mais alguma aí, coisa? no nosso cronograma tem o primeiro trimestre da gravidez, né? Sim, tem primeiro trimestre. Então, você pode começar por aí, depois eu também complemento com a minha parte. Tá, então nós vamos falar hoje sobre o primeiro trimestre da gravidez, o segundo e o terceiro semestre. O que acontece no primeiro semestre, né? A gente sabe que a gravidez começa desde a concepção. Daí a mulher, quando tem lá os seus relacionamentos, vamos dizer assim, já fica preocupada. Por mais que ela se cuide, porque nem todo o preventivo, nem todo o preservativo é 100% garantido, nem todo o anticoncepcional é 100%. Nenhum método é 100% seguro, né? Então, ela já começa a pensar, meu Deus, será que eu tô grávida? Será que eu engravidei? E daí vai passando o tempo e ela resolve fazer o teste, tá? E de repente esse teste dá positivo. E agora, quais são, que ansiedade, né? A ansiedade já começa quando ela começa a perceber, será que eu tô grávida? Será que não? Isso quando não planejado. Quando planejado, essa gravidez já é esperada, né? Ou ela se prepara psicologicamente para receber essa gravidez, ou essa gravidez vem também com ansiedade, né? Vamos ver aqui, falar um pouco do planejamento. Às vezes, a grávida não planeja a gravidez, né? Mas a família, quando recebe a notícia, ela fica feliz, a mulher e a família. Às vezes não é planejada e ela começa a entrar num estresse, meu Deus, agora como é que eu vou ter esse filho? Eu não conheço nem o pai, não tenho um vínculo, eu não tenho uma estrutura familiar adequada para receber essa criança. Né? Pode ser que até essa criança nascer, essa família já se estruture. Né? A gente tem que pensar em várias hipóteses que pode acontecer. Às vezes, não foi planejada. Né? Eu já falei sobre a questão do não planejamento. Então, isso tudo vai gerar uma grande ansiedade, um grande estresse. Por quê? Porque a criança ela vai se desenvolvendo de forma natural. E a mãe, a mulher, ela vai se adaptando a essa situação, vai aprendendo a ser mãe, a descobrindo, através da gravidez, estou falando agora já de uma forma geral, ela vai se formando mãe, né? Vai se preparando para esse momento. E nesse mesmo trimestre, nesse primeiro trimestre, há pensamentos ambivalentes, tipo, eu não estou grávida, minha barriga nem cresceu ainda, não estou sentindo nada, eu não tenho nenhum sintoma, eu não estou grávida, vou viver a minha vida normalmente, vou fazer as minhas atividades, e do contrário, também nossa, eu tô grávida, eu posso gerar uma criança, que felicidade que é isso para mim, né? Às vezes, a mesma mulher tem os dois pensamentos em momentos diferentes. Então, essas alterações de humor são bem naturais nessa fase. Né? E é isso que eu tenho para dizer para vocês, que quando essa gestante tem um apoio psicológico, ela conta com apoio também emocional,
A gente pode utilizar de técnicas, ou até mesmo de exercícios de respiração, ou de técnicas para ela se harmonizar consigo mesmo. Não só consigo mesmo, mas também com esse novo ser que há de vir. Né? Nesse primeiro semestre, se ela já tiver esse apoio, essa orientação psicológica, mais fácil ela vai conseguir passar por todo esse processo. Agora eu passo a palavra para a terapeuta Nilema, que é a minha irmã. Isso, Fábio, e nesse contexto todo, qualquer informação que o feto recebe, esse feto em desenvolvimento, esse pequeno ser, ele está desenvolvendo a sua personalidade. E quando ele recebe uma informação onde ele se sente ameaçado ou agredido de alguma forma, e o que nós entendemos, nós adultos, né, entendemos por ameaça ou por trauma, é uma coisa muito grandiosa. Mas para um feto em formação, qualquer coisa que esteja fora de um contexto de uma amorosidade profunda e de um acolhimento, vai deixar marcas, né? Vai deixar, a Nídia está falando, quanto a criança percebe ainda no ventre as dúvidas, os medos da mãe. Sim, ela percebe bastante. Como eu estava conversando no início, o raciocínio ainda não está estabelecido, não está desenvolvido. Mas todos esses impactos ficam registrados no feto. O medo, a ansiedade, a angústia, tudo que a mãe sente fica registrado no filho. E eu percebo muito isso nos trabalhos com regressão de memória na hipnoterapia, né? Que nós levamos o cliente a entrar em contato com a situação de origem do trauma, onde se formam as crenças limitantes, onde se formam os padrões limitantes. Então, dentro da hipnoterapia pleoma, nós buscamos o núcleo do problema, a origem do problema. E muitas vezes o cliente consegue chegar lá no útero da mãe, nessa regressão, né? E ele vai dizer, não, eu estou com muito medo. Aí o cliente começa, no aqui e no agora, a tremer. Mas não é ele, o adulto, que está tremendo. É aquela informação que vem lá do útero da mãe. E o adulto de hoje, durante a hipnoterapia, sente aquilo que o bebezinho sentiu lá, né? E qual é o trabalho, então, tanto da hipnoterapia, talvez da psicoterapia, quando consegue levar o cliente até esses momentos, né, mais distantes, é olhar com outros olhares. É conseguir transformar o olhar que o adulto tem sobre isso, sobre as sensações que ele tem hoje. Então, o medo que ele sentiu lá na barriga da mãe, às vezes na vida do adulto, se transforma numa crise de pânico, né? E não sabe onde está a origem disso. E no trabalho da hipnoterapia, a gente vai voltando às origens, aí nas cartas associativas, onde a gente faz 3 regressões, a gente nota que ele vai a 3 situações, em idades diferentes, onde algo semelhante, onde o medo esteve presente, onde o pânico, a ansiedade esteve presente, né? E a origem está lá, cada vez mais para a infância, e muitas vezes dentro do útero, né? Nos trabalhos das constelações familiares, nós também vamos olhar para essas questões traumáticas num contexto maior, num contexto da ancestralidade, né? Num contexto de pai e mãe, de avós, de tios. A Nídia está falando, ele consegue chegar à cura ou ressignificar os sentimentos? Sim, o adulto consegue, né? O adulto consegue ressignificar, porque sempre as falas dentro do processo terapêutico vai trazer uma consciência para o cliente no aqui e no agora, de que aquilo aconteceu numa época em que ele não tinha controle sobre a situação. Ele era apenas um feto, era apenas um bebê em desenvolvimento, ou era apenas uma criança muito pequena. Mas com o olhar de adulto que ele é agora, ou ela, né, a mulher adulta, que é o nosso tema também,
estamos trabalhando mais com enfoque feminino, ela vai poder olhar e, como adulta, ela pode acionar outras habilidades e capacidades para resolver o problema. Lá no feto em desenvolvimento, não teve nenhuma chance de resolver aquele problema. A vida trouxe aquela situação. Mas como adulto que somos hoje, nós temos a capacidade de transformar o nosso olhar e ressignificar aquela situação e também de liberar a tensão energética, a tensão psíquica, porque tudo isso está registrado na energia psíquica. Esse é um conceito junguiano, né, da energia psíquica, onde todas as emoções ficam registradas, tanto positivas quanto negativas. Então, né, tanto as traumáticas como aquelas que são alegres, que são divertidas, todas ficam registradas. Alguns dos processos terapêuticos dentro da hipnoterapia pleoma são de levar o cliente a se conectar com uma lembrança positiva. E, através dessa lembrança, ele entrar em contato com uma força da sua personalidade, da sua individualidade. É como se ele consegue ali receber uma energia a mais para que hoje, como adulto, ele consiga resolver um problema. Então, dentro do nosso lado da sombra, que é tão falado, né, hoje em dia, da nossa sombra, existe não somente os traumas, problemas, coisas difíceis, coisas escondidas embaixo do tapete, né? Existem muitos tesouros, existem capacidades, possibilidades, habilidades, que às vezes nem nós mesmos conhecemos. Voltando aqui, então, para a fala da Fábio, né? Para falar um pouco sobre o segundo trimestre da gravidez. No segundo trimestre da gravidez, as mudanças físicas já ficam mais evidentes, né? A barriga começa a aparecer, a mãe já vai descobrindo qual o sexo da criança, o rosto começa a ficar mais inchada, às vezes a gestante tem dor nas pernas, nos pés, porque tudo isso vai causando um peso, né? Ou vai... Daí, com essas mudanças, essa gestante vai caindo na real, principalmente aquelas que negam até esse segundo trimestre, ela cai na real porque as mudanças são muito evidentes, o corpo começa a mudar. E com isso vem as alterações de humor, tudo fica muito à flor da pele. De repente a gente está vendo uma propaganda de um iogurte, sem querer a mulher começa a chorar, né? Então, há esse desequilíbrio hormonal, tanto pelas fragilidades da gestante durante essa época, tanto quanto as transformações hormonais que ela está sentindo. Nessa fase também, muitas gestantes têm vontade de comer mais. Né? Será que esse comer mais não se trata de um desequilíbrio emocional? Porque tudo que gera em redor da gestante, tudo que acontece em redor da gestante, ela vai absorvendo positivamente como negativamente. E, de repente, é uma situação de estresse, de tensão, como, por exemplo, a mãe, ou opiniões da mãe, de uma tia, de uma amiga, orientando como que deve fazer, como que não deve, e às vezes a gestante só quer estar no cantinho dela, não, deixa comigo, eu quero ficar quieta. Daí, essas alterações de humor vai fazer com que ela coma mais. Né? Pode ser por causa da ansiedade. Tem outro fator muito importante também, que nós não podemos descartar, que é o corpo querendo equilibrar as taxas de glicose. Daí a mulher se sente mais com vontade de comer mesmo. Isso é muito normal. Mas nem todas as gestantes passam por este momento, né? Então, nesse contexto todo de no terceiro trimestre, também a psicoterapia entra como para retirar essas dúvidas das gestantes que passam por este momento, como dar apoio e suporte emocional para ela, para o esposo, para o companheiro e para a família também. Passo a palavra agora
Camila. Isso. E nesses últimos tempos, a própria formação das famílias estão diferentes, né? Companheiros, companheiras, uma estrutura, às vezes, onde não tem o marido, a mulher é sozinha, tem que dar conta do filho sozinha, ou a avó ajuda a cuidar dessa criança, e criam muitas expectativas para esse bebê que está em formação, né? Ou não sente a presença paterna, ou sente presenças a mais, ou sente que do lado de fora da barriga da mãe tem muito tumulto, e isso a gente percebe dentro do trabalho terapêutico. Então, a Nídia está perguntando, Fabiana, então os desejos podem ser, na sua maioria, psicológicos? Podem, devido à ansiedade. Por exemplo, eu estou com falta de atenção, né? Que a grávida, ela quer ser acolhida, ela quer ser amada, ela quer ser vista. E às vezes, quando não tem isso, ela sente carente, né? E daí vem esses desejos de querer comer doces, comer massas, tudo para suprir aquela carência. Pode ser que seja por isso, mas também pode ser outros fatores que na psicoterapia a gente vai descobrir. Só pode chegar a um fator de fato, como se diz, a causa de fato, se a gente estudar a história da gravidez. Como esse neném está vindo, né, para essa família? Se ele foi aceito, se ele não foi, como é que a gestante se encontra emocionalmente. Esse foi só um exemplo de inúmeros que podem ter dentro das situações em que envolve a gravidez, né? Sim, eu acho também que nesse contexto maior, sempre precisa de um olhar multidisciplinar, né? Então, tem o médico que vai acompanhar a gestante para ver essa parte física dos exames, dos acompanhamentos, para ver se está tudo normal com essa criança que está em desenvolvimento, se está tudo normal com o físico da mãe, com o metabolismo, com a parte hormonal. Então, o ser humano, ele não tem nada, uma coisa separada da outra, né, Fábio? As emoções, elas estão ligadas também com a parte física, com a parte social, com a parte mental, com a parte até espiritual. Eu não posso descartar nenhuma das nossas partes, né, nesse processo, em nenhum processo da vida humana, né, das nossas relações conosco mesmo ou com o mundo que nos cerca. E a partir daí, tudo isso vai no processo terapêutico, a Fábio como psicóloga, é um processo psicoterapêutico, né, vai procurar olhar, como ela falou, para a história dessa mãe. Como que ela está chegando para ser mãe? Qual o contexto dessa família onde essa criança está chegando, né? Existe um companheiro, uma companheira que vai ajudar nesse processo da maternidade? E se existe esse companheiro ou companheira, é uma pessoa legal que dá apoio, que quer também essa criança, que quer que tem uma estrutura emocional também que vai dar conta desse processo, ou é uma pessoa agressiva, né? Em que contexto essa criança, esse feto está se desenvolvendo? Porque ele está dentro do útero da mãe, mas ele sente a agressividade que está fora. Nada está desconectado. E por menor que esse feto seja, ontem nós falamos da hora da concepção, né? Ali esse ser já chega com todas as percepções, não racional, mas a percepção da sensação. A sensação já vai ficando gravada muito profundamente. Sim. Daniela Cavalcante, estou amando estar aqui. A Sandra ainda há pouco falou que estava muito bom. A Susan entrou agora, então eu vou só mandar um abraço para todos que estão chegando, para todos que estão participando, agradecendo, né, a participação de todos, porque a live só acontece com a presença de vocês, e o nosso esforço é de trazer um bom conteúdo
para que faça realmente diferença, né, para essas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Então, voltando ao nosso tema, tanto no primeiro trimestre, segundo trimestre e mesmo na hora da concepção, este feto em desenvolvimento, essa criança que vai se tornando um ser... Oi, Céia, tudo bom? Ele vai passando por todas essas percepções, essas sensações, e isso vai criando impressões na alma, né? Não só no corpo. E ontem nós falamos também que quando esse ser chega numa família, ele já vai chegar para a energia do campo familiar, que é o que é trabalhado dentro das constelações familiares, onde o grupo de memória, a memória da família, tanto positiva quanto negativa, ela cria uma memória de grupo, ela cria uma energia de grupo. E esse novo ser que está chegando para esse clã familiar, ele já entra em contato com essa energia, com essas memórias, e herda essas memórias. E essas sensações que eram antes apenas do campo, dos ancestrais, passam a ser dele também, ou dela, né? Aqui a gente generaliza, mas tanto faz, é quem está chegando, é esse ser que está chegando nesse momento. Tanto na psicoterapia, quanto nas terapias complementares, no caso a que eu trabalho, né, que é a constelação familiar e a hipnoterapia, e também as terapias expressivas, você pode entrar em contato com essas sensações, no aqui, no agora, de épocas lá da época da gestação. Em qualquer época a gente pode, né? Ontem mesmo eu estava falando de conteúdos que vêm de antes da concepção. E muitas pessoas falam que é vidas passadas, outras falam que é linguagem simbólica, outros também falam que é uma maneira da pessoa conseguir falar da sua dor ou entrar em contato com esse sintoma sem ir direto à história real. Então, ela cria histórias, cria uma linguagem simbólica da situação, do trauma, para poder lidar com ela, né? Então, tem várias possibilidades, mas independente da nossa percepção, da nossa crença em relação a esse conteúdo que existe de antes da concepção, sendo visto e sendo tratado, é o que interessa. Não interessa se é vidas passadas, se é linguagem simbólica, se é memória do campo coletivo, né? Existe algo ali, e esse algo precisa ser visto, precisa ser acompanhado, precisa ser dado espaço para essa informação que está lá. E também é liberado a tensão energética daquilo, é ressignificado aquela história, mesmo que seja uma linguagem simbólica, ela é ressignificada, tornando algo positivo em vez de negativo, transmutado em energia psíquica, liberado a tensão, para que essa pessoa, no aqui e no agora, como adulto, possa ter uma vida melhor qualidade de vida, né? Um melhor entendimento da vida. Mas voltando ao tema aqui, então eu chamo para a Fábio para falar sobre o terceiro trimestre da gravidez. O tão esperado terceiro trimestre, onde todas as atenções são voltadas para o momento do parto, né? E é um momento também, às vezes, muito esperado ou não, né? Depende vamos dizer assim, da maturidade da mãe. Porque eu digo isso porque quando eu estava trabalhando no hospital, eu estava trabalhando no centro obstétrico e entrou uma mãe em trabalho de parto e ela nem chegou aí para o centro cirúrgico, né, lá onde eles fazem o parto, ela só foi ali para a enfermaria mesmo, da maternidade, começou a dar a luz ali, a médica chamou a enfermeira correndo e a mãe se fechou, sabe, era um parto normal, e ela se fechou de medo. Em vez de ela fazer por força para a criança sair, ela se fechou, tipo assim, não vem para o mundo. Daí eu fico pensando no contexto, todo esse contexto emocional da mãe, como ela reagia sendo filha, como a mãe dela a tratava.
Por que essa negação em deixar a criança vir para o mundo, né? Isso aí são diversos fatores. Eu não consegui depois conversar com essa mãe. Mas, então vamos voltar lá para o começo, onde todo esse terceiro trimestre é voltado para o parto, onde surge o medo da cirurgia, insegurança sobre o parto, parto normal, ou se vai ser cesárea, se a paciente vai sentir muita dor, isso tudo gera muito medo, é novo para ela. Embora ela tenha já tido outros filhos, passado por essa experiência, às vezes são situações diferentes, que no momento do parto pode se complicar. Eu não falei ali, mas no segundo trimestre da gravidez, tem muito a preocupação de levar essa gestação até o final, porque a ansiedade excessiva e o estresse excessivo, ele pode gerar pressão alta, daí gerar uma pré-eclâmpsia. Então, tudo isso tem que ser vivido de uma forma mais equilibrada possível. Por isso, acompanhamento psicológico também. Né? E sentir medo na hora da gravidez é normal. E nessa fase também se intensifica, era ideal que se intensificasse o apoio de toda a equipe envolvida nessa gravidez, obstetras e ou psicólogos, ou até mesmo psiquiatra, né? Porque se a pessoa já tem uma história de psiquiátrica, problemas psiquiátricos, toda a medicação dela vai ser alterada em função dessa gravidez. Então, todos o pessoal da saúde envolvida com essa gravidez tem que dar o suporte emocional, psicólogos, obstetras, no caso, se necessita um psiquiatra. E é isso aí, tudo para dar o suporte para que essa criança venha ao mundo em segurança e que a mãe também se sinta segura. É isso aí que eu tenho para falar para vocês hoje. Claro que tem muitas outros assuntos relacionados dentro desse assunto, né? Outras problemáticas, mas aqui a gente tem que resumir o caso para dar para falar tudo em uma hora. Passa a palavra agora. São muitos detalhes, né? Ali Sim. Também, mais no início da gravidez, tem o risco de perder a criança prematuramente, naturalmente, então já tem um medo, né? Quando acontece já algum sinal de que pode acontecer isso, uma das minhas gravidezes teve isso no primeiro trimestre, e um sangramento inadequado, não estava na hora, nada, né? E corre no médico, vê a situação, vê que medicação que precisa, então já dá um medo de perder aquele filho que está ali sendo esperado, né? Tudo isso vai influenciar na formação da personalidade dessa criança. Agora, a gente tem que ver algo que é o seguinte: os pais, por mais que se preparem, não vão poder dar conta de tudo. Nós não temos o controle absoluto sobre as situações nenhuma da nossa vida. Na gravidez, menos ainda, né? Então, por mais que a gente se prepare como pais, como família, por mais que seja assim perfeito, né? A criança ainda vai sofrer traumas. Ainda vai sentir coisas que ela vai sentir como sendo negativos, como sendo agressões, né? Porque no nosso dia a dia nós não somos perfeitos, por mais que a gente tente. Então, é claro que o ideal é fazer o melhor. Dentro desse nosso melhor, a criança vai passar pelo processo que ela precisa para se transformar na pessoa que ela tem que ser, que ela veio neste mundo para ser, né? Se a gente for falar em alma, e tem muitas crenças nesse sentido, que nós viemos com alguma missão, né? Uma missão de alma. Isso é muito falado também
em vários tipos de constelação, na hipnoterapia, qual é a minha missão? O que eu vim fazer aqui? O que eu vim aprender, né? E uma das maneiras de... Então, a Célia está falando aqui, estava formulando uma questão. Talvez foi pela metade. Queria saber qual a influência emocional quando a criança nasce antes das 42 semanas, quando a mãe quer adiantar o nascimento. Pode ter muitas influências, né? A criança pode não estar se sentindo pronta, né? Se não for um parto natural, que a criança venha pela própria vontade dela, na hora certa, ela pode se sentir arrancada dessa mãe. Ela pode sentir que ela não quer vir para a vida porque ela não está pronta. Isso dentro da regressão a gente vê situações como essa. Não, não queria, não estava pronta. Isso a gente vê até em crianças que já estavam prontas para nascer e tem essa sensação também, né? Eu queria estar aconchegada junto com a minha mãe, eu não queria sair daquele casulo ali de proteção, eu estava me sentindo amada, por que me tiraram daqui? Né? Eu também já apresentei momentos assim. Nesse terceiro trimestre, onde a mãe já sente muito desconforto, né? Eu, no último mês, já me sentia bem desconfortável, com muitas dores. O meu primeiro parto foi de gêmeos, então já estava com a barriga muito grande, eu era muito magra, e sentia muito desconforto, eu não via a hora de chegar a hora do nascimento, né? Mas é importante que a mãe consiga, o máximo que ela possa, né, dar espaço para esse ser concluir o seu período de formação. É claro que tem situações onde o desconforto é muito grande, que a mãe não dá conta, onde tem doenças, onde tem perigo para essa criança, né? Então, é o que eu estava falando, tem coisas que a gente tem controle da situação e tem situações que não tem controle, a gente não pode fazer nada. Tudo influencia na personalidade. A Célia está falando, deve criar uma rejeição por parte da criança. Não dá para a gente prever que tipo de sensação a criança vai ter, porque cada criança, quando nasce, quando está pronta para nascer, ela já tem uma parte da personalidade formada. Então, ali ela já tem um certo padrão de comportamento e de maneira de reagir, né? Como somos nós hoje em dia, por mais... Nós somos pessoas diferentes, com maneiras diferentes de reagir. A criança em formação, mesmo não estando com a sua personalidade formada, ela também reage de formas diferentes. E a gente não pode prever isso. Isso vai ficar mais claro depois que a criança já estiver maior e, né, mais desenvolvida, e que a gente pode perceber no comportamento dela quais são as dificuldades de cada um. Isso, cada caso é um caso em particular, porque cada ser que vem para habitar esse corpinho é um ser diferente, é uma alma diferente, é uma energia diferente que está ali, que veio aprender algo e precisa passar por certas situações para que ele aprenda aquilo que ele veio aprender. Então, tudo que acontece na nossa vida não é uma injustiça, é algo que a gente veio aprender, né? E se a gente fizer um bom uso desse aprendizado, eu consigo tomar consciência que eu não preciso repetir o padrão negativo. Eu posso, que era o tema que nós trabalhamos ontem também, pegar as rédeas da minha vida nas minhas mãos no momento em que eu tomo consciência que eu não preciso viver a minha vida inteira num ciclo de sofrimento. A dor é inevitável, a dor faz parte da vida. O que eu vou fazer com essa dor, aí já é outra história, né? Eu posso ter medo, me fechar na concha, isso é um aspecto de personalidade também, reação, né? De proteção, e não sair dali e sofrer a vida inteira. Ou eu posso criar coragem e dizer, não, vou enfrentar essa dor, vou fazer algo, vou buscar uma terapia, vou olhar para essa questão, vou chegar lá no cerne, lá no núcleo dessa problemática. Mas para isso eu tenho que primeiro ter uma força interna. Eu tenho que estar em contato com a minha força pessoal, minha força interior. Né? Dentro da hipnoterapia pleoma, nós trabalhamos a questão de todos nós temos
a cura para os nossos problemas, dentro do nosso psiquismo. Eu tenho tanto o problema, eu carrego o problema e a solução ao mesmo tempo, mas eu preciso da ajuda profissional para entrar em contato com isso. Algumas pessoas já têm um desenvolvimento melhor, conseguem por si muita coisa, né, de liberação pessoal. Outras não. Eu fiz muita terapia para sair dos meus caramujinhos ali, das minhas conchinhas, né? Para conseguir me liberar de muitos esconderijos que eu fui me colocando desde a hora da concepção, né? E desde outras épocas anteriores, porque no meu caso eu acredito que existem múltiplas vivências e que cada vida a gente vem para aprender algo. Isso é uma crença minha, né? Quando eu recebo o meu cliente, eu vou trabalhar de acordo com a crença do cliente. E a partir daquilo que o cliente acredita, é que eu vou ajudá-lo a buscar uma solução. Nenhum terapeuta ou psicólogo consegue dar solução para ninguém. A solução está dentro de cada pessoa. Eu posso apenas ser um facilitador desse caminho. Que é um caminho de autoconhecimento, transformação pessoal, né? De cura, nesse sentido. Então, hoje aqui, deixa eu dar uma olhadinha, nós temos uma convidada, que é a Suzana, que ela vai falar um pouquinho hoje sobre como ela já fez a hipnoterapia, já fez constelação familiar, participou do Clube do Crochê uma vez também, para ela dar a impressão dela sobre essas técnicas, né? E a psicoterapia, nós também já participamos, a Suzy está dando um tchauzinho ali, já está presente. Então, Fábio, eu vou pedir que a gente vai dar o lugar para a Suzy, para ela dar ela está dando boa noite para todo mundo. Boa noite, vai trazer... A Alice está me ajudando aqui. Voltar no final para tirar algumas dúvidas, né? Que vocês queiram fazer algumas perguntas, eu estarei de volta no finalzinho, se der tempo. Até mais. Até mais. Tá bom. Chamando a Suzy, então. Então, a Daniela está dando boa noite ali, para a Suzy, que deu boa noite também. E nós vamos chamar a Suzana agora. A Alice já está chamando aqui. Ela já deve entrar em breve. Enquanto isso, vamos dando então um resumo, né, do que a gente já conversou essa semana sobre o terceira vida, né? O que seria esse terceira vida? É essa formação da personalidade com tudo aquilo que nós recebemos, com tudo aquilo que nós já viemos para essa vida, com tudo que a vida foi nos trazendo, até o momento que nós conseguimos ter uma certa consciência de que eu posso fazer algo. Nesse momento, então, eu pego as rédeas da minha vida nas minhas mãos e posso tecer a minha própria história, ressignificando aquilo que aconteceu até hoje e mudando a minha história, para melhor, é claro, né? Todo mundo quer mudar para melhor a vida. Vamos só dar uma olhadinha nessa parte técnica aqui. A Suzy já foi chamada. Estamos aguardando a Suzana entrar. Por enquanto, ela ainda não conseguiu. Às vezes, a internet está mais lenta, né? Mas aqui, vamos ver. E ela está nos acompanhando, mas precisa entrar na live para poder falar. Então, estamos aguardando um pouquinho. Mas, enquanto isso, quem quiser formular perguntas para fazer no final, como a Fábio falou, já pode anotar aí, já pode ir fazendo, que nós vamos lendo e anotando as perguntas e comentários que vocês queiram fazer, para a gente poder comentar no final. Dentro de tudo que nós falamos também, tudo isso que está sendo falado essa semana faz parte do Clube do Crochê Terapêutico, que é um grupo de mulheres que se encontram para trabalhar emoções e fazer crochê ao mesmo tempo, né? Fazendo crochê como um paralelo ao tecer a vida, né? A cada ponto, a cada pedacinho do crochê que a gente faz, vai estruturando essa nova história, vai trabalhando emoções,
e dentro das técnicas das terapias integrativas, das terapias sistêmicas, das terapias expressivas e complementares. Então, dentro desse clube do crochê, que no momento, como é online, precisa saber crochê para poder participar, pode ser o básico, né? Porque não temos condições de ensinar nada aqui pela internet. Então, porque o objetivo maior é trabalhar as emoções. E aí fica difícil fazer dar esse suporte de ensinar e trabalhar a emoção ao mesmo tempo. Quando era no ateliê terapêutico, aqui no Jardim Secreto, no encontro presencial, ainda tínhamos algumas pessoas que vinham para aprender os pontos básicos para poder participar do evento. E a Fabiana também morava aqui em Florianópolis, né? Então, éramos duas para ajudar. Oi, Suzana! Seja bem-vinda à nossa live. Tudo! Então, eu estava acompanhando ali a nossa fala sobre as emoções e a gravidez, os traumas, né? Então, eu vou deixar a palavra livre para você comentar sobre a tua experiência com o Jardim Secreto, dentro daquelas técnicas que você já experimentou, né, para as pessoas que nos acompanham ter uma visão de alguém que passou por algum tipo do nosso trabalho, que não seja apenas a nossa fala, né? Fique à vontade. Primeiro, obrigada pelo convite, né, Ni? E boa noite para todo mundo. Então, vou falar um pouquinho da minha experiência, justamente, né? Tive uma infância considerada difícil, e acredito que foi justamente pelos problemas que eu carrego, né? Principalmente em termos de autoestima, de carência, que isso trouxe consequências na minha vida, tanto emocional quanto profissional. Então, num determinado momento, a vida te força a procurar alguma espécie de solução, né, de sentido para tudo aquilo que você está passando, que você não consegue trabalhar nos aspectos religiosos, ou enfim, tem um determinado momento que você não consegue superar sozinho, né? Então, busquei ajuda no Jardim Secreto, e em especial no método Pleoma e na constelação familiar, né? E o mais interessante de tudo, que muitas vezes a gente racionalmente já sabe a origem dos nossos problemas, sabe os nossos pontos fracos, mas a gente não consegue ultrapassar essa barreira, né? E trazer para o consciente o teu problema e não conseguir ultrapassar e não conseguir tratar este problema, você fica andando em círculos, né? O problema te causa uma consequência negativa, você faz uma ação aquele problema e vira uma bola de neve. Então, o que é muito interessante da constelação e do método Pleoma também é que justamente ele traz para o teu nível de consciência a solução do problema, né? Então, traz essa luz, né? Não é simplesmente achar a causa do problema, porque muitas vezes isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Se não trouxer justamente essa luz para a cura. Né? Então, como a tia falou muitas vezes, no nosso lado obscuro, no nosso negro, lado escuro, né? Tem também os tesouros perdidos, que é justamente essa força interior que a gente carrega também de outras gerações, né? E ali está a cura. Então, é isso que é bastante interessante, né? Ela me ajudou muito no momento de transição de carreira, onde eu me deparei com diversas inseguranças, diversos desafios, né? E tem me ajudado bastante também no sentido de lidar com alguns aspectos da minha vida que a gente acaba repetindo, alguns padrões, né? E essa cura é muito importante, porque eu tenho uma filha e eu quero que ela, então, tenha essa liberdade ao crescer, né? Então, da minha cura, vem a cura dela. Então, esse movimento em direção ao tratamento é muito também de um amor materno, né? De promover que a minha filha, então, tenha uma vida mais liberta. E com isso um caminho mais florido, né? É isso aí. Então, eu acho que é isso, me emocionei, né? Isso, eu tô mas, vendo, agradecer tá emocionada. Mas está sendo muito positivo. Eu gosto de brincar que chega 1 hora, 2 horas antes, a gente arruma todos os motivos do mundo para não fazer, né?
porque a gente Uhum. sabe que vai passar ali umas 2 horinhas de perrengue, mexendo justamente no que te dói, mas isso é extremamente benéfico, né? Positivo, porque te abre um caminho na escuridão. Então, Olha, muito agradecer a bonito isso, oportunidade Suzy. de compartilhar minha experiência, né? Porque eu acho que quando a gente compartilha uma coisa que traz uma solução, que traz um caminho bacana, é válido, né? Agradeço, Principalmente querida. nesse Pode um falar, beijo para pode falar. vocês, né? Não, principalmente nesses tempos que a gente não hesita em compartilhar uma fofoca, uma brincadeira, então compartilhar uma coisa positiva que traz a cura, que traz benefícios para as pessoas, né? Eu acho que vem ao Sim, encontro desse nosso terceiro milênio aí, que com certeza vai ser melhor. agradecemos bastante as tuas palavras, porque se encaixaram muito no nosso trabalho de hoje, né? Trazendo a tua experiência como mãe, a mãe que busca curar a si mesma, né? Para que a filha tenha um caminho mais leve. Porque nós, como mães, nós ficamos nessa preocupação, meu Deus, minha filha vai passar por tudo que eu estou passando, né? Se isso já é algo que está na ancestralidade, que é algo que eu estou carregando lá de trás, né? Que a minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó já vivenciou esse tipo de padrão negativo, que hoje eu estou aqui nesse perrengue, como diz a Suzy, tentando fazer algo, né? Tentando me libertar, porque se eu hoje consigo trabalhar aquilo que compete a mim, e se chegou até mim, compete a mim trabalhar isso, eu já libero a minha descendência de carregar esse peso. Se eu tomo para mim aquilo que é meu e libero o meu filho para carregar só o que é dele, né? E o que ele vai carregar? Às vezes é uma criança pequena. Essas histórias de outras épocas, né? Quando a gente acredita que essas energias, que essas vivências trazem memórias de outras vidas, é mais fácil compreender. Claro que na terapia não é obrigado a acreditar nisso, mas dentro da terapia pleoma, da hipnoterapia, sim, a gente acredita, e dentro da constelação a gente vai olhar mais para o campo ancestral, familiar, e todas as interações, né, nesse, como o pensamento sistêmico fala. Por que pensamento sistêmico? Porque todos nós fazemos parte de um grande sistema. Estamos todos interconectados. Não somente os seres humanos, mas como todos os seres da criação estão interconectados. Se eu faço algo contra uma planta, contra o meio ambiente, eu estou fazendo algo contra mim mesmo, né? Então, num mundo tão controverso como é o que nós vivemos hoje, com tanta disparidade, ter um pouquinho de consciência a respeito disso, desse sistema maior, né, desse planeta, e se a gente for elaborar um pouco mais, esse planeta já faz parte de um sistema solar, tudo é sistema, uma galáxia, né? Mas eu não preciso pensar tão longe, porque se eu conseguir trabalhar o meu sistema interno, já é o necessário. Eu só posso mudar a mim mesmo, eu não posso mudar os outros. Mas quando eu consigo mudar, eu consigo mexer nessa teia que envolve todos nós e ajudo os que estão próximos a se liberar também. Então, Suzy, agradeço do fundo do coração, emocionei bastante aqui também. Obrigada, querida. Nós vamos Obrigada. agora, então, chamar... Beijo. Chamar Beijo, a Fábio boa de noite. novo para ela poder terminar a fala dela. E a Alice conseguiu acompanhar algumas falas. A Fábio falou lindo, Suzy. Alguém falou que saudade. E várias pessoas entraram mais aqui para o finalzinho. Quem não conseguiu pegar o início da nossa conversa, fique à vontade para pegar mais tarde no IGTV, que vai ficar gravado, se o tema interessar, né? Porque é claro que uma live é interessante quando o assunto nos interessa, mas vai ficar gravado lá. A Fábio já está de volta aqui. Fica, então, esses 5 minutinhos ainda para que vocês tragam uma impressão de vocês, para que vocês tragam uma pergunta, algo que ficou na dúvida, alguma coisa que precise de esclarecimento, que o tempo é muito curto, a gente correu bastante para poder falar um pouco
sobre um pouquinho de cada assunto hoje. Amanhã nós vamos falar, então, da hora do nascimento, como isso impacta as pessoas, né? Então, agora no finalzinho, outras pessoas estão entrando, estará gravado lá, no IGTV, tá, pessoal? Fábio, algum comentário para encerrar? Não, gostei muito do depoimento da Suzy, eu também fiquei muito emocionada. Queria agradecer a participação dela aqui na nossa live, né? E falar para vocês aí que estão nos assistindo, que fiquem à vontade para fazer as perguntas, colocar algum comentário, para que a gente possa estar orientando ou dando apoio, tirando as dúvidas mesmo. Então, enquanto o pessoal está aí pensando um pouquinho no que vai perguntar, eu vou falar do Clube do Crochê Terapêutico, que nesse sábado, das 9 ao meio-dia, nós estaremos em 3 horas, né, de trabalho de grupo, um círculo de mulheres online, pelo Google Meet, para trabalhar os temas que foram falados essa semana, que é a formação da nossa personalidade, e trabalhar de maneira suave, né, sutil, esses traumas e esses registros que ficaram lá do início da nossa vivência nessa vida atual. Então, quem gosta de fazer crochê e quem gosta de se conhecer e quer trabalhar, assim, nesse trabalho que eu digo arqueológico, né? Porque vamos olhar para essas questões bem antigas que estão lá no fundo da nossa alma, mas num trabalho de grupo é sempre um trabalho mais suave, mais superficial, né? Não vamos trabalhar, no caso, a hipnoterapia, mas vamos trazer uma imaginação dirigida, vamos trabalhar terapia expressiva, do fazer artístico, uns pontos do crochê, onde a própria personalidade já vai se mostrando, né? Ainda há pouco a Suzy falou, nem que seja fazer correntinha de crochê, quem já sabe... Quem falou? A Fábio, né? E quem souber fazer correntinha de crochê já serve, porque gente, já está correntinha faz uma pulseirinha tão bonitinha, uma correntinha. Isso. E já vai estar trabalhando essa questão do paralelo do terceira vida, enquanto a gente vai trabalhando os temas e vai colocando com vocês as práticas terapêuticas. Em grupo é sempre muito rico esse trabalho e a gente consegue compartilhar emoções, compartilhar ideias. Aqueles que são mais fechadinhos e que não gostam de compartilhar, eles ficam mais recebendo, se fortalecendo, porque ninguém é obrigado a nada aqui no trabalho de grupo terapêutico, né? Fica bem claro que cada um vai poder expressar ou não o seu sentimento de acordo com a sua vontade e com a sua personalidade. Mas é um trabalho muito rico. Amanhã também nós traremos outras pessoas. Teremos mais 2 lives, amanhã e depois, trazendo mais 2 pessoas para trazer um depoimento, para que vocês possam sentir um pouco disso que a gente sentiu hoje com a Suzana, né? Essa emoção da pessoa que decide fazer algo por si mesma, né? Pelo amor próprio. Não pensar que a vida é um castigo, mas que tem soluções, e a solução está dentro de nós mesmos, né? Não está lá fora, não está no olhar dos outros, está dentro de nós. Nós precisamos tomar essa consciência, tomar a nossa própria energia para dar conta de fazer esse movimento de transformação. Então, aqui falta 2 minutinhos, daqui a pouco vai acabar o tempo do Instagram e ele nos corta do ar aqui. Mas como aquela frase, agradecimentos a todos, né? Como aquela frase, eu estou com medo, mas vou com medo assim mesmo, né? Vou assim mesmo, porque se eu não for, eu vou passar a vida inteira com medo e sofrendo. Mas se eu enfrento, eu vou entrar em contato com a dor, mas eu vou resolver muita coisa, né? Então, é assim, o medo dá sempre porque tem a sensação do desconhecido. O que tem ali naquele lugar escuro? O que tem no meu próximo passo? Dá medo do abismo, né? Mas fiquem todos tranquilos, porque o que tem ali é sempre mais um pedacinho de chão. É como se tivesse, assim, cada passo que a gente dá,
um chãozinho aparece, né? Uma plataforma vai aparecendo, porque cada porta que a gente abre, cada passo, a gente vai se fortalecendo e vai criando uma ponte desse estado